Então, nós vamos começar o nosso podcast sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma e vamos dar início a partir da biografia do autor. No caso, o autor é Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, que foi um escritor brasileiro pré-modernista nascido no dia 13 de maio de 1881 e falecido em 1 de novembro de 1922. Além de escritor, ele foi jornalista e suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas. Descendente de escravos, Lima Barreto sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em hospício por mais de uma vez. A obra, Recordações do escritor Isaías Caminha, foi o seu primeiro livro publicado em 1909. Entretanto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é o preferido pela crítica literária. Suas obras são realistas e trazem uma visão crítica da sociedade brasileira. Bom, com isso a gente entende um pouquinho do autor, então podemos partir para o resumo da obra. Eu vou falar do resumo da obra. O livro traz a história de Policarpo Quaresma, que era um nacionalismo inveterado que buscava, acima de tudo, mostrar o valor da cultura do Brasil. E por fins do século XIX, o Quaresma se encontrava na capital do país, no Rio de Janeiro, onde ele ocupava o cargo de subsecretário do ministro de Guerra. E utilizando de sua influência, ele apela ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. E para Policarpo, os índios eram os verdadeiros brasileiros e a linguagem utilizada por eles deveria ser mais valorizada. Só que o ministro repudia completamente a ideia e taxa Quaresma de louco, e aí ele acaba ficando um período internado. E nessa complicada fase da história, a sua afilhada, que se chamava Olga, e o mestre de violão, que se chamava Ricardo, eram os únicos que iam visitar Quaresma no hospital por terem um certo afeto e acreditarem em suas ideias incomuns. E a partir da clínica, Quaresma se encontra um tanto decepcionado com sua realidade. E aí ele tenta se afastar da sociedade e passa a morar em um sítio intitulado Sítio do Sossego. E nesse momento de exílio, o Quaresma começa a se aproximar de alguns políticos locais, mas mantendo sempre sua fidelidade com a pátria, Quaresma volta ao Rio durante a revolta armada para levar o seu apoio ao governo de Marechal Floriano, que se encontrava numa situação complicada com a Marinha, mas a recepção não foi como ele esperava. E Quaresma foi injustiçado cruelmente, chamado de traidor, preso e fuzilado sobre as ordens de um ditador. Análise crítica. A obra ela trata principalmente da sociedade e política brasileira no século XIX, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. O autor ele aborda questões como injustiças sociais, preferencialismo, burocracia, interesses políticos, xenofobia, preconceito, racismo e outras questões que são problematizadas na nossa realidade brasileira. Um ponto interessante da obra é a relação entre o protagonista Quaresma e seu compadre, já que Quaresma ele repudiava tudo que não era nacional, mas o seu compadre ele era estrangeiro e mesmo assim Quaresma ele tinha uma amizade e carinho por ele. Isso nos mostra que apesar de termos pensamentos contrários, podemos criar respeito e carinho pelas pessoas próximas. Isso vem como uma lição para o leitor. Outra questão interessante abordada seria em relação à política corrupta do café com leite, que é muito criticada por apoiar apenas os estados de Minas e São Paulo. Além disso, é muito importante nós ressaltarmos a reflexão que a obra traz sobre o impacto que a sociedade tem sobre o indivíduo, porque Policarpo, apesar de ser muito respeitado, ele não se sente parte da sociedade, por conta de não seguir determinados padrões impostos, como por exemplo o casamento. Isso nos mostra como a influência das pessoas está sempre presente na vida de todos e nos faz repensar as nossas ações. Portanto, nós concluímos que a obra é incrivelmente rica em críticas sociais e importantes para a nossa sociedade atual. Além disso, ela é aliada a uma linguagem, de certo modo, coloquial e de fácil compreensão. O Triste Fim de Policarpo Quaresma pode enriquecer muito a mentalidade de qualquer indivíduo que tenha interesse em lê-lo. Ok, e com isso a gente conclui o nosso podcast sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E muito obrigado pela atenção.